Eu queria muito chamar a atenção agora da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, o governo do Estado de Sergipe. Eu estou com receio do que pode acontecer. A pequena Helena tem apenas 5 meses e essa não é a primeira vez que a gente implora por ajuda. Uma bebê que nasceu com a síndrome rara. A família está em constante estado de sofrimento. É a família inteira. É uma neném de 5 meses internada que vive no hospital. Ela foi diagnosticada com a síndrome do intestino curto. Precisa de ajuda. O Ícaro Novaes está ao vivo com a gente. Está com a mãe da pequena Helena. Uma neném, Ícaro. A gente vai preservar. Tá? Eu sei que você teve acesso às fotos, Ícaro, assim como a gente também teve, a nossa produção. A gente vai preservar o rostinho dela, mas eu posso adiantar para vocês, gente, que é dilacerante a imagem de um bebezinho de 5 meses entubado e sem perspectiva, porque é isso que essa família relata. Ícaro Novaes ao vivo, boa noite. Não é isso, Ícaro? É isso, Mariana. Boa noite para você mais uma vez. Boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. Mariana, a pequena Helena, ela já virou um símbolo de luta aqui na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde ela nasceu, onde ela está internada já entre os últimos 4, 5 meses, lutando pela própria vida. Como você disse, ela tem uma doença rara que é conhecida aí como a síndrome do intestino curto, é uma má formação do intestino. Com 2 dias de vida, Mariana, ela passou pelo procedimento cirúrgico. Ela perdeu parte do intestino e desde então ela vem se alimentando com auxílio de infraestrutura médica, né, com equipamentos, um acesso na veia direta para poder dar alimentação. Ela não teve, por exemplo, a oportunidade de ser amamentada pela própria mãe. Tem sido um período de muito sofrimento para essa família nessa semana, especialmente porque a pequena Helena, ela voltou a ter o quadro agravado. A gente, como você bem disse, a gente teve acesso, por exemplo, tem muitos registros nos últimos meses da pequena Helena sorrindo. Era um processo em que ela estava se recuperando, estava num processo muito avançado de recuperação, só que nesses últimos dias ela voltou a ter o quadro agravado, Mariana. A gente vai conversar agora com a Milena Almeida, que é a mãe da pequena Helena, que está precisando agora, nesse momento, de uma transferência. Por quê? Os próprios médicos que tratam ela aqui já passaram, inclusive, o diagnóstico de que não existe estrutura suficiente aqui no estado de Sergipe para lidar com o caso dela, que é um caso raro, que é um caso que requer uma alta especialização, tanto de infraestrutura, tanto de profissionais. Por isso, seriam unidades médicas fora de Sergipe. Já existe, inclusive, o pedido de transferência, mas a gente sabe que hoje existe uma fila, existe uma burocracia muito grande para que haja essa transferência, inclusive a própria autorização para que seja feita essa transferência com a estrutura de UTI para um outro estado. Tem sido meses difíceis, a gente sabe disso porque a gente já veio aqui conversar com você. Essa última semana a situação da Helena agravou. Hoje qual que é a atual situação dela, Milena? Boa noite. Boa noite. Hoje minha filha está muito grave, né, devido à infecção que ela pegou. E está entubada. Teve que entubar às pressas ontem, porque ela nem conseguia respirar. E aí hoje ela está tomando medicação para que o coração funcione. Então me dói muito por ver ela lutando todos os dias e principalmente agora para poder sobreviver. É o que eu peço, eu clamo que seja feita a transferência. Eu rezo muito para Deus fazer o que for melhor, mas o querer que ela fique, eu sei que não é da minha vontade, mas o que eu puder fazer para que ela tenha os cuidados devidos que ela precisa, eu vou fazer. Como eu disse na outra entrevista, o que eu quero mais é que ela seja transferida para que ela receba o tratamento correto, para eu poder levar minha filha para casa. Ela está na chamada UTIN aqui da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Ela, inclusive, já tinha
pegado infecções em outros momentos aqui, mas essa foi mais grave, foi necessário entubar ela. O que os médicos sinalizaram em relação a essa unidade que ela precisaria, esse hospital? Quais são os caminhos que os médicos daqui sinalizaram que seria uma unidade especializada para atender o caso dela, Milena? Você está perguntando os hospitais que ela precisa. Então, os hospitais são o Sabará, se for particular, né? Se o governo arcar com essa despesa, é o Sabará, o Samaritano, o Albert Einstein, Pequeno Príncipe. Então, tem várias especialidades. E o SUS, que é onde ela está a fila de espera, que é o Menino Jesus, que ele é SUS, então a gente estamos esperando, aguardando a vaga desse hospital. E os outros é particular. Mariana, a gente inclusive teve acesso ao pedido médico, né? O relatório médico, inclusive, faz a solicitação de transferência. Me permita ler um trecho aqui que foi grifado pelos médicos que fala: diante da falta de gastroenterologista pediátrico especialista em condução de lactante com síndrome do intestino curto, bem como de equipe multidisciplinar com experiência, aqui menciona nutrólogo, nutricionista, cirurgião pediátrico, solicito o TFD, uma transferência para tratamento e acompanhamento em centro especializado. Esse é o relatório médico aqui da pequena Helena, indicando que ela precisa ir para um outro local. E aí existe essa fila. Você, inclusive, você já procurou, inclusive, ajuda jurídica para poder verificar toda essa burocracia. Teve alguma sinalização positiva em relação a uma eventual transferência? Não. Então, depois da minha entrevista aqui, teve uma movimentação, né? Que aí a juíza pediu para que o Estado falasse, né, porque ainda não dessa transferência, e até agora a gente não teve resposta. Então, nesse meio tempo de espera, que tem que esperar, tem os prazos, Helena agravou. Helena hoje está gravíssima por essa espera, porque ela estava estável e é como eu digo sempre, a UTI é uma montanha russa, onde você está bem, amanhã o bebê está bem debilitado. E foi isso que aconteceu, da noite para o dia. Minha filha entrou do estável para o grave, entendeu? Então, hoje o processo está parado, né? Está na 16ª vara daqui, infantil, e ainda não foi feito nada, não foi nem dado nenhuma resposta. Entrei com o Ministério Público arquivou porque eu entrei com o advogado, e aí o advogado lutou, né? Hoje mandou outra judiciação para ver se tem alguma resposta, mas é lento. Milena, não há mais possibilidade de cirurgia para ela aqui na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, porque ela passou por uma primeira cirurgia que era justamente para tirar uma parte que tinha sido fruto de uma má formação do intestino dela, né? Hoje não existe possibilidade de uma outra cirurgia aqui. Não, ela fez 2 cirurgias. Com 2 dias de nascida, ela fez a primeira, que foi quando os médicos abriram e viram que tinha essa parte necrosada, que chama hipopio, síndrome do hipopio. E aí foi retirada essa parte e colocou colostomia. Só que daí ela perdia muito pela colostomia e teve que fazer o trânsito nas carreiras, que no caso é 1 ano para fazer. E aí, com 1 mês e 2 dias, ela refez o trânsito. Ficou tudo certinho. E aí a gente teve esperança que ia dar tudo certo. Ela começou a comer, a mamar, e eu fiquei internada aqui com ela 1 semana, e aí foi quando ela teve a piora. Ela teve a recaída, entrou com um quadro de infecção do intestino mesmo, enterocolite, e aí voltamos. Aí os médicos tudo ficaram apavorados, com medo de precisar fazer outra cirurgia. Como ela já tem o intestino curto, se abrisse a barriga de novo, ia perder mais desse intestino. Então eles fizeram de tudo para não precisar. E graças a Deus, Deus operou e não precisou. E aí voltamos a alimentar ela, só que ela não consegue se alimentar. Ela não consegue tomar leite, ela não consegue. Ela se alimenta por nutrição parenteral, que é pela veia. E nisso ela não tem. Também essa semana foi outro baque, que o cirurgião veio, né, das veias, e quando ele viu, o cirurgião vascular falou que ela não tem tanta veia assim, ela só tem mais 2 veias. Uma no bracinho e uma na virilha. A da virilha
a última opção, porque é onde tem fezes, xixi, então infecciona mais rápido. Então ela só tem essa daqui. Se ela, como eles já estão prevendo que ela está com infecção, vão tirar esse acesso para botar nesse lado, já sabe, ela não vai ter mais veia. E como ela precisa de nutrição parenteral para sobreviver, porque ela não come, eu não sei qual vai ser o final da minha filha. O tempo, Milena, agora ele é fundamental, né? Por isso eu te pergunto, como uma mãe que está nessa luta já por todos esses meses, qual é o apelo que você faz para que a gente possa ter notícias boas aqui nos próximos dias? O meu apelo é que olhe por mim e principalmente pela minha filha, que está lá dentro lutando todos os dias e principalmente agora, lutando para sobreviver. É que o mais rápido possível que ela seja transferida, que ela receba o tratamento ideal para ela, para a gente conseguir, que ela fique aqui entre nós, que ela conheça as irmãs, conheça a rua, as árvores, conheça tudo, porque 4 meses a bichinha aqui dentro e é difícil, é cansativo, tanto para mim quanto para ela, ver ela sofrer tanto, todos os dias, uma coisa, uma furada. Então é o que eu peço, que olhe por nós e principalmente que olhe por ela. É isso. Milena, muito obrigado pelas informações. Todos nós ficamos comovidos com a história da pequena Helena, com essa luta de vocês. Então, Mariana, é isso. Com inclusive o apelo aqui da Milena para que ela possa conhecer, inclusive, ela tem 2 irmãos, que são filhos da Milena também, e todos com a expectativa de poder ter esse acolhimento familiar, e aí precisa dessa resposta, essa transferência para que ela possa ter o atendimento especializado, já que se trata de uma doença rara. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Oi, Ícaro, me permita aqui, porque a nota da Secretaria de Saúde do Estado acabou de chegar, e eu queria que você ouvisse e repassasse, se você conseguir, de alguma forma. Se não, está no WhatsApp aí do nosso grupo. É uma nota relativamente pequena. Eu vou ler para vocês, porque eu tenho a sensação de que foi a mesma nota da outra vez. Posso estar enganada, e aí essa mãe pode até nos dizer melhor. A nota da Secretaria de Estado da Saúde informou que a transferência da paciente, e coloca as siglas, né, do nome todinho da Helena, da paciente para qualquer unidade de saúde do país está condicionada à disponibilização de vaga pela Central Nacional de Transplantes. Portanto, o encaminhamento só poderá ser realizado após essa liberação. Ainda de acordo com a nota, a paciente recebe atendimento desde o nascimento na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar. A SES permanece à disposição, prestando acolhimento à criança e à família. A SES explica que compreende a ansiedade da mãe em relação à realização do procedimento. No entanto, por se tratar de uma regulação em âmbito nacional, é necessário seguir os protocolos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde nacionalmente. E com todo o respeito que eu tenho à Secretaria de Saúde, aos funcionários que aí estão, inclusive parabenizar os funcionários, porque esta mãe relata que tem sido muito bem atendida desde o começo. A questão não é do âmbito do humano ali, a questão agora é essa transferência. Primeiro, a nota diz assim: a gente entende a ansiedade. Não entende. Eu não entendo, vocês não entendem, só ela que entende. Não tem como entender essa ansiedade. Porque agora não é nem questão de ansiedade. Agora é porque ela piorou mesmo. Foi o que eu entendi, dito por ela. Passou de um estável para grave. Foi o que ela me disse também. A nota de vocês, uma nova nota, de repente, pode confirmar. Então, aqui, Ícaro Novaes, não se trata de ansiedade e falta de respeito à regulação. Se trata de urgência, se trata de uma necessidade, de repente, até de ir e o governo do estado custear um hospital particular, né? Ou eu entendi errado? Vai que eu entendi errado. A gente está aqui para esclarecer isso, né? É isso, Mariana. O que a gente mencionou aqui, a nota, inclusive a Mariana leu agora uma nota da Secretaria que fala que essa transferência está condicionada a uma vaga, né, em outros hospitais, no âmbito nacional, hospitais públicos que possam atender ela. A nota fala, inclusive, que a Secretaria entende a ansiedade da senhora. Até Mariana menciona que é difícil entender porque só uma mãe sabe o que está passando, só você sabe o que você está passando aqui. De fato, os médicos explicaram que dependia dessa vaga e
já que você também procurou esse auxílio jurídico, existia também a possibilidade de pular essa fila se o Estado entendesse que poderia encaminhar para um hospital particular para ser mais ágil? Como é que foi essa conversa, essa orientação em relação a especificamente essa transferência para um hospital particular, por exemplo? Então, sobre o particular, né, eu fiquei ciente que se no público não tem vaga, no caso tem essa demanda, né, de aguardo, de espera, o governo poderia sim pagar um particular até essa vaga chegar para ela, até o momento que chegou a vez dela para ir. Claro que ela não pode ultrapassar as outras pessoas que também estão esperando, isso seria injusto, mas o governo poderia arcar, né, pode arcar com essa transferência para um particular, enquanto não surge a vaga no SUS. É por essa notícia que você está esperando? É por essa causa que eu estou lutando, entendeu? Até chegar ele arcar, né, transferir ela em imediato, é tanto que uma das médicas fala, ai, como eu queria que ela fosse para um particular, porque todos se acabam se apegando, então assim, é difícil ver o sofrimento dela hoje, então assim, todos torcem para que isso aconteça, essa transferência aconteça, e depois sim, chega a vez dela para que ela vá para o SUS, não sei, mas assim, que tem que ser feito alguma coisa, tem que ser, porque senão eu vou perder minha filha. Ok, Milena, mais uma vez obrigado pelas informações. Mariana, é isso, são as explicações aqui, o que ela sabe até então sobre também essa transferência, sabe que existe uma fila, mas como eu destaquei aqui, o tempo agora ele é fundamental, afinal foi nessa semana agora, nesses últimos dias, que a pequena Helena teve um quadro de agravamento, ela vinha numa evolução, mas agora ela está entubada com essa infecção, inclusive com essa dificuldade de alimentação também pelo acesso na veia, portanto, quanto antes tiver uma resposta em relação a essa transferência da Helena, mais chances ela terá de continuar essa evolução médica. Mariana. Então pronto, Ícaro. Então eu não estava enganada, pelo que eu entendi. Vamos pedir uma nova nota, por favor, para entender o porquê que o governo, nesse momento, não pode fazer o que ela tem sido orientada, o que as pessoas orientam a ela, que é o governo custear isso até chegar a regulação e ela conseguir a transferência, porque está correndo risco, como ela acabou de trazer para a gente. Desejo força, luz, discernimento para essa família e que a gente traga uma boa notícia em breve. Muito obrigada, Ícaro. Eu agradeço a ela também pela confiança em nosso trabalho.